Dezembro de 1682. No coração do Palácio de Versalhes, a noite avança em um silêncio denso e calculado. O ar está pesado com o aroma residual de cera de abelha de milhares de velas, misturado ao perfume caro e ao suor de centenas de cortesãos que se retiraram. O Salão dos Espelhos, com seus 73 metros de comprimento, transforma-se em um corredor de fantasmas dourados. Os 357 espelhos venezianos, uma fortuna em si mesmos, refletem as chamas bruxuleantes ao infinito, criando um labirinto de luz e sombra que distorce a percepção. O piso de parquete, polido até o brilho de água escura, espelha o teto pintado por Charles Le Brun, cujas alegorias celebram as glórias militares do Rei Sol. A grande galeria, palco de recepções diplomáticas e bailes extravagantes, agora respira em um silêncio quase sagrado, aguardando um tipo diferente de cerimônia, uma que não seria registrada nos anais oficiais da corte. No centro do salão, quase uma silhueta contra o brilho ofuscante, está Luís XIV. Aos 44 anos, ele se encontra no auge absoluto de seu poder e virilidade. Sem a sua peruca cerimonial, seu cabelo real já raleado, confere-lhe uma aura de intimidade perigosa. Ao seu lado, o Duque de Vivonne, irmão da amante oficial do rei, a Marquesa de Montespan, apresenta uma jovem de não mais de 16 anos. Ela é pálida, com olhos grandes e assustados, seu corpete apertado demais, dificultando a respiração. A jovem não olha para o rei, mas para seu próprio reflexo aterrorizado em um dos espelhos, como se encarasse uma estranha prestes a ser sacrificada. Luís não diz uma palavra. Ele apenas levanta uma mão e toca o queixo da jovem, forçando-a a encará-lo. Não há paixão em seu olhar, apenas uma avaliação fria e metódica. Ele mede o valor dela, a ambição de sua família, o preço de seu favor. Para a Europa do século XVII, este salão era o epicentro do poder absoluto. O palco onde a glória da França era exibida para intimidar e maravilhar o mundo. Mas quando os embaixadores se retiravam e as portas maciças eram fechadas, ele se transformava em algo muito diferente, um mercado. Um lugar onde fortunas eram feitas, alianças eram forjadas e o destino de uma nação era decidido não com tratados diplomáticos, mas com corpos jovens oferecidos em silêncio. Esta não é apenas a história de um palácio magnífico, é a crônica de um sistema proibido, um jogo de sexo e poder meticulosamente projetado por um mestre em manipulação. Um tabuleiro de xadrez humano, onde a intimidade era a arma mais poderosa, e a lealdade era comprada com acesso à alcova real. Uma verdade raramente contada, escondida sob camadas de ouro e seda, que revela o verdadeiro custo da grandeza e do controle absoluto. Se você se interessa por investigações profundas que vão além das narrativas oficiais dos livros de história, explorando as vidas reais por trás dos monumentos que admiramos, inscreva-se neste canal para não perder outras histórias como esta. Deixe um like para que esta análise histórica alcance mais pessoas que buscam entender as complexas engrenagens do poder e da ambição humana. E comente de onde você está assistindo, pois nossa comunidade de entusiastas da história se estende por todo o mundo, unida pela curiosidade sobre o passado em sua forma mais crua e fascinante. A jornada que estamos prestes a iniciar nos levará para além das portas douradas, para os corredores secretos de Versalhes. Agora, para desvendar as regras deste jogo perigoso, precisamos primeiro entender a mente do homem que o criou, o arquiteto não apenas de um palácio, mas de todo um universo de controle. Para compreender a mente por trás do sistema proibido de Versalhes, precisamos primeiro despir o mito do Rei Sol e encontrar o homem. Luís de Bourbon, que a história conheceria como Luís XIV, nasceu em 5 de setembro de 1638, no castelo de Saint-Germain-en-Laye. Seu reinado, o mais longo de qualquer monarca soberano na história europeia, durou 72 anos e 110 dias, um período tão vasto que ele viu múltiplas gerações nascerem e morrerem sob sua autoridade. Ele não era apenas um rei. Para a França e para o mundo, ele se tornou a personificação do poder divino na Terra,
uma figura cuja vontade pessoal se confundia com o destino de uma nação inteira. Esta fusão entre homem e Estado foi o alicerce sobre o qual ele construiria não apenas um palácio, mas um universo inteiro, projetado para orbitar exclusivamente em torno de si mesmo, um sistema complexo de controle absoluto. Ele era filho de Luís XIII e Ana da Áustria, um herdeiro nascido no epicentro do poder europeu, unindo em seu sangue as dinastias rivais dos Bourbons e dos Habsburgos. Desde o seu primeiro suspiro, foi imerso em um mundo de privilégio inimaginável e de expectativas monumentais. Sua educação foi meticulosamente planejada para prepará-lo para o trono, com tutores que lhe ensinaram história, política, artes e a teologia do direito divino dos reis. Ele aprendeu desde cedo que sua pessoa era sagrada, sua autoridade incontestável e seus desejos equivalentes a decretos. No entanto, essa segurança teórica seria abalada por uma experiência visceral que o marcaria para sempre, forjando uma desconfiança profunda e uma necessidade implacável de controle que definiriam cada aspecto de seu longo e complexo reinado, transformando a teoria do poder em uma prática diária de subjugação. O evento que moldou sua psique de forma indelével foi a Fronda, uma série de guerras civis que eclodiram entre 1648 e 1653. Luís era apenas uma criança, mas as memórias daquele período o assombrariam por toda a vida. Ele testemunhou a nobreza francesa, os mesmos aristocratas que deveriam protegê-lo, se rebelarem contra a coroa, mergulhando o país no caos. A imagem de uma multidão enfurecida, invadindo seus aposentos reais no meio da noite, para garantir que ele não havia fugido de Paris, ficou gravada em sua mente. Essa humilhação, essa violação de sua segurança pessoal, instilou nele um ódio profundo por Paris e uma desconfiança vitalícia pela aristocracia. Ele jurou para si mesmo que nunca mais seria vulnerável, que domaria a nobreza e a tornaria completamente dependente de seu favor. Essa determinação férrea em subjugar a aristocracia manifestou-se em uma obsessão patológica por controle. Luís XIV transformou cada aspecto de sua existência em um ritual público e uma ferramenta de poder. Desde o seu despertar, o famoso cerimonial do lever, até o momento de se deitar, o coucher, dezenas de nobres competiam pelo privilégio de assistir aos atos mais íntimos de sua rotina. Nada era deixado ao acaso, tudo era coreografado para reforçar a hierarquia e a sua posição central. O memorialista Duque de Saint-Simon capturou perfeitamente essa mania de controle ao escrever. Com um almanaque e um relógio, podia-se a 300 léguas de distância dizer com exatidão o que ele estava fazendo. Essa rotina implacável não era apenas uma preferência pessoal, era uma estratégia política para transformar a vida da corte em uma performance constante, onde ele era o único diretor. Seu apetite por controle era igualado por um apetite físico, que se tornou lendário em toda a Europa. Ele era famoso por sua gula à mesa, capaz de consumir quantidades prodigiosas de comida em uma única refeição. Seu vigor na caça era incansável, passando horas a fio a cavalo. E, mais notoriamente, seu apetite sexual era insaciável. Ele via a conquista, fosse de territórios em batalha ou de mulheres na corte, como uma prova essencial de sua virilidade e de seu poder divinamente ordenado. Ao longo de sua vida, ele gerou pelo menos 21 filhos, dos quais apenas 6 foram com sua esposa legal, a Rainha Maria Teresa da Espanha. Essa necessidade constante de conquista sexual não era apenas uma fraqueza pessoal. Ela se tornaria a base para um sistema sofisticado, onde o acesso à sua cama se tornou a moeda mais valiosa do reino. Contudo, seria um erro ver Luís XIV apenas como um homem governado por seus impulsos. Por trás do apetite voraz havia um pragmatismo frio e calculista. Ele era perfeitamente capaz de separar o afeto pessoal da estratégia política, e suas amantes eram muito mais do que meras fontes de prazer. Elas eram ativos políticos. A mais famosa delas, a Marquesa de Montespan, exerceu uma influência considerável por mais de uma década. Em um ato sem precedentes,
Luís legitimou os filhos que teve com ela, concedendo-lhes títulos principescos e casando-os com membros da mais alta nobreza e até da própria família real. Ao fazer isso, ele tecia uma nova rede de lealdade que passava não apenas pelo favor, mas pelo seu próprio sangue, criando uma facção poderosa na corte que devia sua existência inteiramente a ele e à sua transgressão das normas. Para financiar essas ambições, tanto arquitetônicas quanto pessoais, Luís XIV dispunha de uma fortuna que era, para todos os efeitos, incalculável. Como monarca absoluto, ele controlava a totalidade da receita do Estado francês, a nação mais rica e populosa da Europa na época. Não havia distinção entre o tesouro do rei e o tesouro do Estado. Eram uma coisa só. O custo da construção de Versalhes, estimado em cerca de 100 milhões de libras da época, consumiu uma porção gigantesca dessa riqueza, chegando a representar até 25% de toda a receita anual do Estado, durante os anos de pico da construção. Essa vasta disponibilidade de recursos significava que não havia limites para sua visão. Se ele podia imaginar algo, ele podia construí-lo, independentemente do custo humano ou financeiro, um poder que alimentava sua autoimagem como um deus na terra. A motivação para construir Versalhes foi dupla, nascida tanto do trauma quanto da ambição. Em primeiro lugar, era uma fuga. Ele odiava Paris, a cidade que o humilhara durante a Fronda. O modesto pavilhão de caça de seu pai em Versalhes, localizado a uma distância segura da capital, oferecia uma tela em branco. Ali, longe das memórias de rebelião e das multidões parisienses, ele poderia construir seu próprio universo a partir do zero. Um mundo ordenado e perfeito que refletisse sua glória e seu controle. Em segundo lugar, Versalhes era uma declaração de poder. A escala monumental, o luxo avassalador e a arte glorificadora eram projetados para impressionar e intimidar todos que o visitassem, desde embaixadores estrangeiros até seus próprios nobres, projetando a imagem da França como o centro indiscutível do universo civilizado. O próprio projeto arquitetônico do palácio era um instrumento de controle. A planta foi concebida com um propósito duplo e genial. As grandes galerias, como o Salão dos Espelhos, e os vastos jardins geométricos eram o palco para a exibição pública do poder, onde a etiqueta rígida e a cerimônia constante mantinham todos em seus devidos lugares. Mas por trás dessa fachada de ordem, uma rede de apartamentos privados, passagens secretas e escadas de serviço permitia a intriga e o controle privado. O detalhe mais simbólico de todos era a localização do quarto do rei. Ele ficava no centro geográfico exato do palácio, o ponto a partir do qual tudo irradiava. O sol no centro do sistema solar, o rei no centro de seu reino. A arquitetura não apenas abrigava o poder, ela o manifestava fisicamente. Este homem operava em um contexto de poder quase ilimitado. Sua famosa frase «L'État c'est moi» ou «O Estado sou eu», embora provavelmente nunca dita, resume perfeitamente sua filosofia de governo. Como monarca absoluto, ele estava acima da lei. Sua capacidade de prender qualquer pessoa indefinidamente, sem julgamento, com uma simples ordem escrita conhecida como lettre de cachet, significava que a oposição aberta era suicida. Ele sistematicamente despojou a nobreza de seu poder militar e político regional, forçando os aristocratas mais poderosos da França a abandonar suas terras e vir morar em Versalhes sob seu olhar vigilante. Lá, sua única via para a riqueza e o status era a competição constante pelo favor real, criando o ambiente perfeito, uma verdadeira estufa de ambição e desespero, onde o sistema de favores sexuais floresceria. Assim o palco estava montado. Tínhamos um homem forjado pelo trauma, obcecado por controle e movido por apetites insaciáveis. Tínhamos um monarca com poder absoluto e recursos financeiros virtualmente ilimitados. E tínhamos uma nobreza domesticada, presa em uma gaiola dourada e desesperada, por qualquer migalha de atenção que pudesse garantir sua sobrevivência e ascensão. A construção de Versalhes não seria apenas a criação de uma residência magnífica, seria a materialização da própria psique de Luís XIV.
O palácio se tornaria um reflexo perfeito de suas maiores aspirações e de suas patologias mais profundas. Um teatro grandioso, onde ele dirigiria um jogo perigoso de poder, ambição e desejo, cujas regras ele mesmo escreveria com a tinta da intimidade. A transformação de um modesto pavilhão de caça no maior palácio da Europa começou em 1661. Luís XIV, impulsionado por seu desejo de escapar da turbulenta Paris e de criar um monumento inigualável ao seu próprio poder, deu início a um projeto de construção que se estenderia por mais de 5 décadas. O local escolhido, um terreno pantanoso a 20 quilômetros da capital, era uma tela em branco sobre a qual ele projetaria um universo inteiro. Não seria apenas uma residência, mas a materialização em pedra e ouro de sua filosofia de governo, um sistema solar político com ele, o Rei Sol, em seu centro inabalável. Cada corredor, cada jardim e cada salão seriam meticulosamente planejados para servir a um propósito duplo, combinando a exibição ostensiva de poder com os mecanismos secretos de controle absoluto que ele tanto almejava para si. O arquiteto inicial, Louis Levaux, foi encarregado da primeira grande expansão, envolvendo o pavilhão original em uma nova e grandiosa estrutura. Após a morte de Levaux, em 1670, a tarefa colossal foi assumida por Jules Hardouin Mansart, o arquiteto que daria a Versalhes sua forma mais icônica. Foi sob a direção de Hardouin Mansart que as imensas alas norte e sul foram adicionadas para abrigar a corte, e que a peça central do palácio, o Salão dos Espelhos, foi construída entre 1678 e 1684. Esses homens não eram meros construtores. Eles eram os tradutores da vontade do rei, transformando a ambição política e a psicologia de um monarca em geometria, perspectiva e ornamentação, criando uma arquitetura que era, em sua essência, um instrumento de poder e subjugação. O cronograma da construção foi implacável, com a corte e o governo se mudando oficialmente para o palácio, ainda em obras em 6 de maio de 1682. No auge do projeto, uma força de trabalho de até 36 mil homens, incluindo soldados, artesãos e operários, labutava no local. As condições eram frequentemente perigosas e insalubres, com a mortalidade sendo uma realidade constante, um detalhe sombrio raramente mencionado nos relatos gloriosos da época. Enquanto a nobreza se preparava para habitar apartamentos luxuosos, milhares de homens anônimos derramavam seu suor e, por vezes, seu sangue para erguer as paredes que se tornariam sua gaiola dourada. Este contraste gritante entre o luxo do produto final e o custo humano de sua criação era uma metáfora poderosa para o próprio regime absolutista que o palácio representava. O custo financeiro da empreitada era tão monumental quanto sua escala física. Estimativas conservadoras colocam o valor total em cerca de 100 milhões de libras da época, uma soma que, em certos anos, consumiu até 25% de toda a receita anual do Estado francês. Convertido para valores modernos, o custo ultrapassaria facilmente os 2 bilhões de dólares, mas mesmo esse número não captura a magnitude do investimento. Era uma quantia suficiente para financiar exércitos, construir frotas navais ou erguer centenas de hospitais e escolas. A decisão de canalizar essa riqueza para um único palácio foi uma declaração inequívoca das prioridades do rei. A glorificação de sua pessoa e a consolidação de seu poder estavam acima de qualquer outra necessidade da nação, um fato que não passaria despercebido pelas gerações futuras. A logística, para trazer os materiais necessários a Versalhes, era uma maravilha da engenharia do século XVII. Mármore era extraído dos Pirineus e dos Alpes, transportado por centenas de quilômetros em carroças puxadas por bois. A madeira para as estruturas e os painéis entalhados vinha das florestas da Normandia. Os 357 espelhos maciços para a grande galeria foram produzidos por artesãos venezianos, atraídos para a França sob o risco de morte, quebrando o monopólio de Veneza. Milhares de toneladas de chumbo foram necessárias para as tubulações das fontes e para o telhado.
O canteiro de obras de Versalhes era, na prática, o maior empreendimento industrial da Europa. Um centro pulsante de atividade que drenava recursos e talentos de todo o reino para um único ponto focado na vontade do monarca. O projeto arquitetônico de Versalhes era fundamentalmente dualista, refletindo a cisão entre a vida pública e privada do rei. O palácio era dividido em dois conjuntos de aposentos: o Grand Apartment, uma série de salões de aparato usados para cerimônias públicas e recepções, onde o esplendor era a principal mensagem, e, adjacente a ele, o Petit Appartement, os aposentos privados do rei. O acesso a este santuário interior era o prêmio mais cobiçado da corte, um indicador visível do favor real. Enquanto milhares podiam circular pelos salões públicos, apenas dezenas eram admitidas nos espaços privados. Essa geografia do poder era a base física sobre a qual o sistema de intriga e favor seria construído, transformando a proximidade física com o rei na medida definitiva de status e influência. Para além desta divisão oficial, Versalhes era atravessado por uma rede secreta de passagens, conhecidas como dégagements. Eram corredores estreitos, escadas em espiral e portas dissimuladas em painéis de madeira ou tapeçarias que permitiam ao rei, a seus servos de confiança e a visitantes selecionados moverem-se pelo palácio sem serem vistos pelo público. Esta arquitetura oculta era essencial para o funcionamento do sistema de poder. Ela facilitava encontros secretos, permitia que amantes chegassem e partissem com discrição e dava ao rei uma mobilidade quase fantasmagórica dentro de sua própria criação. Uma escada famosa, por exemplo, conectava diretamente o quarto de Luís XIV aos aposentos de sua amante principal, localizados no andar imediatamente acima, um atalho físico para a intimidade, que era também um símbolo do poder que ele exercia. O coração pulsante desta dualidade era o Salão dos Espelhos. Com seus 73 metros de comprimento, 10 metros e meio de largura e 12 metros de altura, sua função oficial era servir como um corredor de passagem e um local para as mais grandiosas recepções da corte. Era uma arma diplomática, projetada para sobrecarregar embaixadores e príncipes estrangeiros com uma demonstração avassaladora da riqueza e do poder da França. O teto, pintado por Charles Lebrun, celebrava as vitórias militares e políticas de Luís XIV, transformando o espaço em um manifesto de propaganda. Durante os bailes e cerimônias, era o palco principal da vida pública, um teatro de etiqueta onde cada gesto era observado e cada posição na sala refletia a hierarquia rígida da corte. No entanto, a genialidade do Salão dos Espelhos para o sistema de poder de Luís residia em sua natureza semipública e em seu design. Os 357 espelhos foram posicionados em frente às 17 janelas arqueadas que davam para os jardins, criando um efeito de luz e reflexo que eliminava as sombras e promovia uma sensação de vigilância total. Nada passava despercebido. Um olhar prolongado do rei, um sorriso discreto trocado entre cortesãos, um aceno de cabeça para uma dama específica. Tudo era instantaneamente notado, e seu significado dissecado por centenas de olhos atentos. À noite, após os eventos formais, o salão se tornava o principal mercado para a troca de sinais e o início das negociações de favor, o palco onde o jogo de poder começava antes de se mover para os aposentos privados. A tecnologia da época foi aproveitada para reforçar o controle e a privacidade. A capacidade de iluminar o Salão dos Espelhos, com mais de 3.000 velas de cera de abelha, para uma única noite, era uma demonstração de riqueza quase inimaginável, mas também permitia ao rei controlar a atmosfera, passando do brilho espetacular de uma festa pública para a penumbra íntima de um encontro mais restrito. Nos apartamentos privados, a construção com paredes espessas de pedra, aliada ao uso extensivo de pesadas tapeçarias e painéis de madeira, proporcionava um notável isolamento acústico. Essa engenharia do som era crucial, garantindo que as conversas confidenciais, as promessas políticas e os encontros íntimos que ocorriam naqueles quartos permanecessem exatamente onde deveriam.
secretos e sob o controle exclusivo do monarca. Mesmo a paisagem ao redor do palácio era uma extensão dessa filosofia de domínio. O paisagista André Lenotre projetou jardins que eram uma obra-prima da geometria e da ordem, canteiros perfeitamente simétricos, canais retos que se estendiam até o horizonte e árvores podadas em formas esculturais impunham a vontade humana sobre a natureza selvagem. Os jardins não eram um lugar para passeios casuais, mas uma continuação dos salões do palácio ao ar livre, com sua própria etiqueta e seus próprios rituais. Com um complexo de 815 hectares e um palácio contendo 2.300 cômodos, Versalhes era um universo autocontido, um reino em miniatura onde cada elemento, da maçaneta de uma porta à forma de um arbusto, refletia a ordem e o poder do seu criador. Ao final da década de 1680, a estrutura principal de Versalhes estava concluída. A gaiola dourada estava pronta. O palco, construído com o suor de milhares e a riqueza de uma nação, estava montado. Com seus salões públicos resplandecentes e seus corredores secretos, aguardando em silêncio. A mudança da corte em 1682 não foi apenas uma realocação geográfica. Foi o início do ato principal de uma peça cuidadosamente ensaiada por décadas. A arquitetura havia cumprido seu propósito, criando o ambiente perfeito de vigilância, competição e dependência. Agora o drama humano estava prestes a começar, e as paredes de Versalhes se tornariam as testemunhas silenciosas de um jogo de poder, sexo e ambição, como o mundo nunca antes havia visto. A operação de Versalhes era menos a de uma residência e mais a de uma cidade-estado autossuficiente, uma máquina social de precisão assustadora. A Casa Real empregava um exército de aproximadamente 10.000 pessoas, uma força de trabalho que incluía desde os mais altos oficiais da coroa até o mais humilde dos criados de cozinha. Deste contingente, cerca de 5.000 indivíduos viviam e trabalhavam permanentemente dentro dos muros do palácio, transformando seus corredores em um ecossistema humano complexo e vibrante. A eles se somavam os até 5.000 nobres residentes, forçados a abandonar suas propriedades para orbitar o Rei Sol. No total, Versalhes abrigava uma população permanente maior do que a de muitas cidades francesas da época, cada alma presa em uma hierarquia rígida, onde a proximidade com o monarca era a única medida de valor, criando uma atmosfera de competição perpétua e vigilância mútua. A estrutura de pessoal era um reflexo perfeito da ordem social absolutista, uma pirâmide de poder com o rei no ápice. No topo estavam os grandes oficiais da coroa, seguidos por uma burocracia de secretários, médicos e capelães. Abaixo deles, uma vasta classe de criados, divididos em departamentos especializados como o quarto, a boca e o estábulo, cada um com sua própria cadeia de comando interna. Um exército de cozinheiros, copeiros, lacaios, camareiras, guardas e jardineiros executava as tarefas diárias com uma precisão militar. As condições de trabalho variavam drasticamente. Enquanto os oficiais de alto escalão desfrutavam de privilégios e apartamentos confortáveis, a maioria dos criados vivia em sótãos apertados e trabalhava longas horas por salários modestos. No entanto, mesmo o mais baixo cargo em Versalhes era cobiçado, pois oferecia uma proximidade, ainda que distante, com o centro de todo o poder na França. A rotina diária do palácio era uma coreografia imutável, ditada inteiramente pelos movimentos do rei. O dia começava pontualmente às 8:30 da manhã com o lever, o despertar cerimonial. Dezenas de nobres cujo acesso era estritamente graduado competiam pelo privilégio de assistir o monarca acordar, ser lavado, barbeado e vestido. Cada gesto era um ritual, cada peça de roupa entregue por um cortesão de alta patente, transformando o ato mais mundano em uma afirmação de poder e hierarquia. Esta performance matinal estabelecia o tom para o resto do dia. Em Versalhes não havia distinção entre o público e o privado. A vida do rei era um espetáculo contínuo, e a vida de seus cortesãos consistia em serem sua audiência cativa, sempre observando, sempre sendo observados, sempre calculando seu próximo movimento no complexo jogo da corte.
Após a missa das 10 horas na Capela Real, um evento de comparecimento obrigatório, o rei se dedicava aos assuntos de Estado em reuniões do Conselho até a 1 da tarde. Nesse momento, ocorria outro grande ritual público, o jantar. Luís XIV comia sozinho em uma mesa montada diante de dezenas, às vezes centenas, de espectadores. A etiqueta era sufocante. Apenas seu irmão tinha permissão para se sentar na sua presença. A tarde era geralmente dedicada a atividades ao ar livre, como passeios pelos jardins ou caçadas, eventos que também eram rigidamente coreografados e usados para exibir o vigor físico do monarca. Para a nobreza, cada um desses momentos era uma oportunidade para ser visto pelo rei, para tentar capturar seu olhar por um instante, um gesto que poderia significar a concessão de uma pensão, um cargo ou a simples sobrevivência social por mais um dia. A noite trazia mais cerimônias, culminando na ceia pública às 10 da noite, seguida de concertos ou jogos de cartas nos salões de aparato. O dia oficial terminava por volta das 11h30 da noite com o coucher, a cerimônia de deitar, que espelhava o lever em sua complexidade e em sua audiência de nobres privilegiados. Este ciclo diário implacável transformava o tempo em outra ferramenta de controle. Não havia espaço para espontaneidade ou privacidade. A vida em Versalhes era uma performance ininterrupta, um teatro de 24 horas, onde Luís XIV era o único diretor, ator principal e dramaturgo. A exaustão e a tensão psicológica, geradas por essa existência sob constante escrutínio, eram o preço que a aristocracia pagava para permanecer relevante no universo do Rei Sol. Para o mundo exterior, a reputação de Versalhes era a da glória francesa encarnada. A propaganda real, difundida através da arte, da arquitetura e de relatos controlados, pintava um quadro de ordem harmoniosa, luxo inigualável e poder divino. Visitantes ilustres de toda a Europa, como o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, deixaram relatos maravilhados, descrevendo o palácio como um milagre de civilização e um testemunho do gênio de seu criador. Embaixadores e príncipes estrangeiros eram recebidos com uma opulência calculada para intimidar, com festas que podiam custar o equivalente ao orçamento anual de um pequeno estado alemão. Esta era a imagem que Luís XIV projetava para o mundo. A de um monarca absoluto, um novo Apolo, governando do centro de um universo perfeitamente ordenado e deslumbrante que ele mesmo havia criado. No entanto, por trás dessa fachada de perfeição, a realidade era muito mais sombria, um fato percebido por observadores mais astutos. A princesa Palatina, cunhada do rei, capturou essa dualidade em uma de suas cartas, escrevendo com uma franqueza cortante: "É um inferno para as pessoas de fora, mas o céu para aqueles que pertencem à corte. Você está constantemente cercado por espiões, e cada palavra sua é relatada ao rei." Esta citação revela a verdade sobre a vida em Versalhes. A beleza e a ordem eram a superfície de um sistema de vigilância total. A competição por favor real gerava uma cultura de delação, intriga e desconfiança. Cada sorriso era calculado, cada conversa era potencialmente uma armadilha. A gaiola era de fato dourada, mas suas barras de etiqueta e vigilância eram feitas de aço puro e inflexível. Os visitantes comuns e os cortesãos de baixo escalão só tinham acesso às áreas públicas do palácio, os grandes pátios, os jardins formais, a capela real e os salões de aparato do Grand Appartement, como o Salão de Hércules ou o Salão de Vênus. Nesses espaços, eles testemunhavam o espetáculo da monarquia, uma exibição de poder e riqueza, projetada para sobrecarregar os sentidos e reforçar a distância intransponível entre o soberano e seus súditos. As regras de comportamento eram estritas e não escritas, governadas por uma etiqueta complexa conhecida como l'étiquette. Um passo em falso, uma reverência inadequada ou uma palavra fora de lugar poderiam resultar em desgraça instantânea. O que esses espectadores nunca viam era a outra Versalhes, a rede de apartamentos privados, gabinetes e passagens secretas, onde o verdadeiro poder era negociado longe dos olhos do público.
O momento de transição entre essas duas realidades ocorria com a precisão de um relógio, todas as noites, após a conclusão da cerimônia do coucher. Enquanto a vasta maioria da corte se retirava para seus próprios aposentos, muitas vezes apertados e desconfortáveis, um círculo muito mais restrito e privilegiado permanecia. As milhares de velas que iluminavam os grandes salões eram metodicamente reduzidas, mergulhando as galerias públicas em uma penumbra silenciosa. Era o sinal. As portas discretas que levavam aos petits appartements, os aposentos privados do rei, antes guardadas e inacessíveis, eram abertas para os convidados selecionados. O som de orquestras e multidões dava lugar a sussurros e ao farfalhar de seda em corredores mal iluminados. A atmosfera mudava instantaneamente da formalidade rígida do espetáculo público para a tensão conspiratória da intriga privada. Assim, a cada noite, Versalhes se transformava. Durante o dia, o Salão dos Espelhos servia para recepções diplomáticas e como palco para a exibição da majestade real. Mas após as 11h30 da noite, ele se tornava um corredor sombrio, um portal entre dois mundos. A Versalhes visível, a da ordem, da etiqueta e do poder divino, ia dormir. Em seu lugar despertava uma outra Versalhes oculta e transgressora, que ocupava os mesmos espaços físicos, mas operava sob um conjunto de regras completamente diferente. Era neste palácio noturno, nos gabinetes privados e nas alcovas secretas, que a verdadeira moeda do reino era trocada. A vida pública era o teatro. A vida privada era o campo de batalha onde começava o sistema proibido de poder, sexo e ambição. Para desvendar a verdade por trás da fachada dourada de Versalhes, não podemos nos basear apenas nos registros oficiais da corte, que eram, em essência, propaganda cuidadosamente elaborada. A chave para entender o sistema proibido reside em fontes privadas, escritas por testemunhas oculares que registraram suas observações longe do olhar censor do rei. A mais famosa dessas fontes são as memórias do Duque de Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Um aristocrata de alta linhagem que viveu na corte, ele escreveu dezenas de volumes detalhando as intrigas, personalidades e escândalos de seu tempo. Suas palavras, escritas décadas depois dos eventos, são incisivas e repletas de detalhes íntimos. No entanto, é crucial ler Saint-Simon com um olhar crítico, pois seu profundo desprezo pelo rei, a quem ele via como um tirano que elevava a burguesia em detrimento da nobreza de sangue, colore cada uma de suas observações com um veneno inconfundível. Outra fonte primária, talvez ainda mais valiosa por sua franqueza e perspectiva única, são as cartas de Elizabeth Charlotte, a princesa palatina. Como esposa do irmão do rei, o Duque de Orleans, ela era uma das mulheres de mais alta patente na corte, uma observadora privilegiada do círculo íntimo de Luís XIV. Em sua vasta correspondência com parentes na Alemanha, ela descreveu a vida em Versalhes com uma honestidade brutal e muitas vezes chocante, detalhando a moralidade frouxa, a competição feroz entre as mulheres e o uso explícito do favor sexual como ferramenta política. Ao contrário de Saint-Simon, sua crítica não vinha do ressentimento político, mas de um choque cultural e de um senso de retidão pessoal. Suas cartas, que somam milhares de páginas, fornecem um contraponto essencial aos relatos masculinos, oferecendo uma visão crua e sem filtros do que significava ser uma mulher na gaiola dourada do Rei Sol. A tarefa do historiador é, portanto, triangular essas fontes. Os diários enviesados de Saint-Simon, as cartas sinceras da princesa palatina e os registros oficiais da corte são como três feixes de luz iluminando um objeto a partir de ângulos diferentes. Onde suas narrativas se sobrepõem, podemos encontrar um núcleo de verdade factual. Onde elas divergem, revelam as diferentes perspectivas e agendas que operavam dentro daquele ambiente complexo. Existem lacunas inevitáveis no registro histórico. As conversas mais secretas, as promessas sussurradas em alcovas, estão perdidas para sempre. Contudo, ao combinar as evidências disponíveis, emerge um retrato claro e perturbador de um sistema meticulosamente projetado,
onde a intimidade não era um refúgio da política, mas sim seu instrumento mais afiado e perigoso, uma arma empunhada com maestria pelo próprio monarca. O sistema proibido de Versalhes não surgiu de um vácuo, foi a evolução lógica e deliberada da filosofia de poder de Luís XIV. Tendo domesticado a nobreza, ao forçá-la a viver sob seu olhar constante, ele precisava de um mecanismo para gerenciar suas ambições e rivalidades. A etiqueta rígida e as cerimônias públicas eram o primeiro nível de controle, mas ele sabia que a natureza humana exigia canais mais sutis para a busca de poder. Assim, ele transformou o acesso à sua pessoa, e mais especificamente ao seu leito, na forma final de patronagem. Não era apenas sobre desejo, era sobre criar uma nova hierarquia, baseada não em linhagem antiga ou poder militar, mas na proximidade física e emocional com o soberano. Uma hierarquia que ele podia manipular à vontade, elevando uns e destruindo outros com um simples gesto de preferência. As regras não escritas deste jogo eram compreendidas por todos na corte. A discrição era a virtude suprema. O escândalo público era o pecado capital. As amantes do rei, mesmo a poderosa maîtresse en titre, ou amante oficial, deviam sempre demonstrar deferência à rainha em público. A competição era feroz, mas deveria ser travada com sorrisos, insinuações e manobras sutis, nunca com confrontos abertos. Para as famílias, oferecer uma filha ou esposa ao rei era uma aposta de alto risco. O sucesso poderia trazer riqueza e poder inimagináveis, mas o fracasso ou a perda do favor real significava o ostracismo e a ruína. Era um mercado brutal, onde a juventude e a beleza eram commodities, e a recompensa era uma participação, ainda que temporária, no poder absoluto do monarca, um prêmio pelo qual muitos estavam dispostos a sacrificar tudo. A frequência desses encontros era uma corrente contínua na vida da corte, um subtexto constante sob a superfície polida das cerimônias diárias. A arquitetura de Versalhes era cúmplice essencial na manutenção do sigilo. A rede de dégagement, as passagens secretas, permitia que mulheres fossem conduzidas aos aposentos do rei sem atravessar os salões públicos. Servos de confiança, como os valets de chambre do rei e as damas de companhia das mulheres, agiam como intermediários, entregando mensagens, organizando encontros e garantindo que o fluxo de visitantes permanecesse invisível para a maioria dos observadores. Este sistema de segredo era crucial, pois permitia que o rei mantivesse a ilusão de decoro público enquanto operava um mercado de favores em particular, reforçando seu controle ao tornar o próprio acesso a ele um mistério cobiçado por todos. Este sistema evoluiu ao longo do reinado de Luís XIV, atingindo seu apogeu durante o longo domínio de sua amante mais famosa, Françoise Athénaïs de Rochechouart, a Marquesa de Montespan. Entre o final da década de 1660 e o início da de 1680, ela não era apenas uma amante, ela era uma primeira-ministra não oficial. Seus apartamentos em Versalhes se tornaram um centro de poder alternativo, onde políticos, artistas e nobres buscavam seu favor para ganhar acesso ao rei. Ela institucionalizou o sistema, gerenciando a apresentação de novas candidatas ao rei e usando sua influência para enriquecer sua família a um nível sem precedentes. A Era de Montespan representa a formalização máxima do intercâmbio entre sexo e poder, um período em que a alcova real se tornou inequivocamente o verdadeiro conselho de Estado. No centro absoluto desta teia de poder e desejo estava, naturalmente, o próprio Luís XIV. Ele não era um prisioneiro de seus apetites, mas um mestre calculista que os utilizava como uma ferramenta de governo. Cada escolha de amante era uma declaração política. Ao selecionar uma mulher, ele elevava instantaneamente sua família, criando uma nova facção na corte que lhe devia lealdade total. Ao dispensá-la, ele demonstrava seu poder de destruir tão rapidamente quanto o de criar. Seu desejo era a força motriz de todo o sistema, o sol em torno do qual todos os planetas menores da corte eram forçados a orbitar. Ele era o arquiteto, o juiz
e o principal beneficiário de um jogo que lhe permitia controlar a nobreza de uma forma que nenhum de seus predecessores jamais havia conseguido. Os participantes deste jogo podem ser divididos em várias categorias. Primeiro havia as jogadoras ambiciosas e voluntárias, como a já mencionada Marquesa de Montespan. Nascida em uma das famílias mais antigas da França, ela era brilhante, espirituosa e impiedosamente ambiciosa. Ela não foi coagida. Ela buscou ativamente a posição de amante real, usando sua inteligência e beleza para suplantar sua predecessora. Para mulheres como ela, a posição de amante não era uma fonte de vergonha, mas o mais alto cargo que uma mulher sem sangue real poderia aspirar a alcançar na França. Ela trocou sua virtude por poder, influência e uma fortuna colossal para si e para toda a sua linhagem, uma troca que ela e muitos de seus contemporâneos consideravam perfeitamente racional. Em nítido contraste, havia as participantes coagidas, jovens mulheres de famílias nobres, mas menos poderosas, que eram empurradas para a cama do rei por seus próprios parentes. Para essas jovens, muitas vezes recém-saídas do convento, a experiência era aterrorizante. Elas não tinham escolha. Recusar a atenção do rei não era uma opção. Significaria a desgraça para toda a sua família, a perda de pensões, cargos e status social. Eram peões no jogo de ambição de seus pais e irmãos. O gancho dramático que abre nossa história, com a jovem de 16 anos apresentada ao rei, não é uma ficção, mas um retrato de uma ocorrência comum, um ritual de sacrifício no altar do poder real, onde a inocência era o preço de entrada para a competição por favor. O sistema não poderia funcionar sem uma rede de facilitadores. Eram os irmãos, pais e até maridos que viam a beleza de suas parentes como um ativo a ser negociado. O Duque de Vivonne, irmão de Montespan, foi fundamental em sua ascensão. Ele e outros como ele agiam como corretores, negociando os termos do favor real. A transação era muitas vezes explícita. A honra de uma irmã ou filha em troca de um comando militar, um cargo de governador ou o perdão de uma dívida. Esses homens eram os cúmplices essenciais do sistema, os arquitetos das fortunas de suas famílias, construídas sobre a exploração de suas próprias mulheres. Eles personificavam a decadência moral da corte, onde os laços familiares eram subordinados à lógica fria e brutal da ambição política. Um grupo particularmente notável de facilitadores eram os maridos complacentes. Enquanto o Marquês de Montespan se tornou famoso por sua resistência escandalosa, causando um alvoroço na corte ao se vestir de luto e declarar sua esposa morta para ele, ele era a exceção que provava a regra. A maioria dos maridos aceitava a situação com um pragmatismo cínico. Ser um marido traído pelo rei não era uma desonra, era uma oportunidade. Eles eram recompensados com títulos, terras e posições lucrativas, transformando seu silêncio e complacência em capital político. Esta aceitação generalizada da infidelidade real, quando beneficiava a família, revela o quão profundamente o poder absolutista havia corrompido os códigos tradicionais de honra e moralidade entre a aristocracia francesa, transformando o casamento em mais uma ferramenta a serviço do Estado. O Salão dos Espelhos, o espaço mais público e icônico de Versalhes, era paradoxalmente o principal palco para o início deste jogo secreto. Durante as grandes recepções e bailes noturnos, quando a sala estava apinhada com centenas de cortesãos, sua função era a de um teatro de poder. Mas à medida que a noite avançava e a multidão diminuía, o espaço se transformava. A iluminação, reduzida a um brilho mais íntimo, criava recantos de sombra. Era neste ambiente que a caça começava. O rei, movendo-se pela galeria, usava o espaço para avaliar as candidatas. Os 357 espelhos garantiam que nada passava despercebido. Cada olhar, cada sorriso, cada gesto era refletido e amplificado, tornando-se uma mensagem para a corte inteira decifrar. A mecânica da seleção era uma arte sutil. Um olhar do rei que se demorava um segundo a mais em uma dama, uma pergunta casual feita a um de seus cortesãos sobre a família de uma jovem. Um convite para se juntar ao seu círculo privado para um jogo de cartas após a ceia.
Estes eram os sinais. Para os não iniciados, pareciam interações sociais comuns, mas para os jogadores experientes da corte, eram o equivalente a uma declaração. O Salão dos Espelhos, com sua arquitetura de vigilância total, era o lugar perfeito para enviar esses sinais. A natureza pública do primeiro contato conferia-lhe uma espécie de legitimidade, ao mesmo tempo em que a ambiguidade do gesto mantinha a negação plausível, uma obra-prima de comunicação codificada. A ascensão da Marquesa de Montespan é um exemplo clássico de como este palco era utilizado. No início de seu relacionamento com o rei, enquanto ele ainda estava publicamente com sua amante anterior, Louise de La Vallière, foi no brilho dos salões de Versalhes que Athénaïs travou sua campanha. Ela usou sua inteligência mordaz e sua beleza estonteante para cativar o rei em público durante as festas e passeios. Suas conversas espirituosas, observadas por toda a corte, eram a fase inicial de uma sedução que se consumaria em privado. Ela demonstrou que o caminho para a alcova do rei começava não em segredo, mas sob os lustres cintilantes do Salão dos Espelhos, provando sua dignidade para o papel em pleno palco. Outro evento recorrente era a apresentação formal, mas dissimulada, de uma nova candidata. Uma família que buscava o favor real garantiria que sua filha mais bela estivesse proeminentemente posicionada durante uma festa noturna. Um parente influente, como um tio ou irmão, então encontraria uma oportunidade para apresentá-la ao monarca. A conversa seria breve e formal, mas o propósito era claro para todos. O rei faria uma avaliação fria, medindo não apenas a beleza da jovem, mas também o poder e a utilidade de sua família. O Salão dos Espelhos servia como uma sala de leilões, onde as linhagens nobres da França exibiam seus bens mais preciosos na esperança de atrair o olhar do comprador mais poderoso do reino. Uma vez que a seleção era feita no palco semipúblico do Salão dos Espelhos, a transição para o privado era rápida e discreta. Este era o momento em que a arquitetura secreta de Versalhes se tornava crucial. A jovem escolhida não sairia pela porta principal. Em vez disso, um criado de confiança a guiaria por uma porta dissimulada em um painel de madeira, levando a uma das escadas de serviço. Através desta rede de corredores escuros e mal iluminados, ela seria conduzida, invisível para o resto da corte, até os Petits Appartements, o santuário privado do rei. Esta jornada física do brilho ofuscante da galeria pública para a intimidade sombria dos aposentos privados era uma metáfora perfeita para a própria natureza do sistema. Os apartamentos privados do rei eram um mundo à parte. Em contraste com a escala esmagadora dos salões de aparato, estes eram quartos menores, embora ainda opulentamente decorados com painéis de madeira dourada, veludos e as melhores obras de arte da coleção real. Eram espaços de relativo conforto e informalidade, onde o rei podia, teoricamente, relaxar e abandonar a persona pública do monarca. Era neste ambiente, longe dos olhos e ouvidos da corte, que as negociações finais ocorriam e as relações se consumavam. A intimidade concedida nestes quartos era o prêmio final, o selo de aprovação que transformava uma candidata em uma favorita e abria as portas para a riqueza e o poder para sua família. O propósito primordial deste sistema era a consolidação do poder político. Ao transformar a competição por status em uma competição sexual, Luís XIV atomizou a nobreza. Em vez de se unirem contra ele, como haviam feito durante a Fronda, os grandes senhores da França agora conspiravam uns contra os outros, disputando o favor que fluía da cama do rei. Uma amante bem-sucedida poderia garantir que sua facção familiar dominasse os principais cargos do governo e do exército, criando uma nova elite cuja lealdade não era para com a França ou para com sua classe, mas exclusivamente para com a pessoa do monarca, que lhes havia concedido essa ascensão meteórica. Além disso, a alcova real funcionava como um centro de inteligência inestimável. Em momentos de intimidade, as amantes do rei tinham uma oportunidade única de influenciar suas decisões, promover seus aliados e minar seus rivais. Elas se tornavam canais de informação,
sussurrando segredos, fofocas e conselhos políticos diretamente no ouvido do poder. Luís, por sua vez, usava essas relações para coletar informações sobre as lealdades e conspirações dentro de sua própria corte. A intimidade se tornava uma ferramenta de vigilância, permitindo-lhe manter o pulso sobre as correntes ocultas de ambição que corriam sob a superfície ordenada da vida em Versalhes, transformando o prazer em uma forma sofisticada de espionagem. Finalmente, os propósitos do sistema eram brutalmente materiais. A participação bem-sucedida neste jogo trazia recompensas tangíveis e imediatas. Uma família podia receber uma pensão anual de 100 mil libras, o equivalente a milhões de dólares hoje. Um irmão podia ser promovido a general, um tio nomeado bispo. O próprio rei pagava as dívidas de jogo de suas amantes e as cobria de joias e propriedades. Em 1673, ele comprou o suntuoso castelo de Clagny para a marquesa de Montespan, um palácio em miniatura projetado por Jules Ardouin Mansart. Esses presentes extravagantes não eram apenas gestos de afeto, eram pagamentos, a materialização da transação que sustentava todo o edifício do poder absolutista. A primeira e mais visível vítima deste sistema foi a própria esposa do rei, a rainha Maria Teresa da Espanha. Uma mulher piedosa e discreta, ela foi forçada a suportar décadas de humilhação pública. Ela tinha que conviver diariamente com as amantes de seu marido, tratá-las com cortesia e até mesmo servir como madrinha para seus filhos bastardos em cerimônias de batismo. Sua dor era um espetáculo silencioso para toda a corte, um lembrete constante da impotência da legitimidade e da lei diante da vontade absoluta do monarca. Sua existência em Versalhes era um testemunho vivo do custo humano do sistema, uma figura trágica presa em uma gaiola dourada, cujo único propósito era fornecer um herdeiro legítimo ao trono. Mas as vítimas mais numerosas foram as jovens favoritas descartáveis, as petites maîtresses que passavam brevemente pela cama do rei. Para cada Montespan que alcançou o poder, havia dezenas de outras que falharam. Se não conseguissem cativar o rei por muito tempo, se ficassem grávidas em um momento inoportuno, ou simplesmente se o rei se cansasse delas, eram rapidamente descartadas. A solução padrão era arranjar-lhes um casamento com um nobre menor e empobrecido, que recebia um dote generoso e um cargo distante em troca de seu silêncio. Essas mulheres, muitas vezes ainda adolescentes, eram exiladas da corte, suas reputações arruinadas e seus futuros sacrificados no altar da conveniência real. Elas eram o dano colateral, as baixas anônimas no jogo de poder do Rei Sol. O sistema de segredos e favores de Versalhes, embora robusto, não era imune a choques externos. A crise que abalaria seus alicerces e exporia sua podridão latente não veio de uma rebelião política, mas de um escândalo criminal que rastejou dos becos de Paris até os corredores dourados do palácio. Em 1677, iniciou-se a investigação do que ficaria conhecido como o Caso dos Venenos, uma vasta conspiração que envolvia envenenadores, cartomantes, padres renegados e, para o horror da nação, membros da mais alta aristocracia. Uma corte especial, a Chambre Ardente, foi estabelecida para julgar os crimes de envenenamento e bruxaria. O que começou como uma investigação sobre mortes misteriosas na nobreza, logo se transformou em uma descida ao submundo oculto da corte, ameaçando expor a verdade por trás da competição desesperada pelo favor real, revelando os métodos sombrios que alguns estavam dispostos a usar para jogar e vencer no perigoso jogo de Versalhes. A investigação, liderada pelo chefe de polícia de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, desvendou uma rede sinistra cujo epicentro era uma cartomante conhecida como Lavoisin. Sob tortura, ela e seus cúmplices confessaram ter fornecido não apenas venenos, mas também poções do amor, afrodisíacos e serviços de missas negras para clientes da alta sociedade. O nome que surgiu repetidamente nos depoimentos, com um terror sussurrado, foi o da mulher mais poderosa da França depois da rainha, a Marquesa de Montespan. As acusações eram aterrorizantes. Testemunhas afirmaram que, por anos, ela havia usado os serviços de Lavoisin
para administrar poções ao rei, misturadas em sua comida, para manter sua paixão acesa. Pior ainda, foi acusada de participar de rituais satânicos, missas negras celebradas sobre seu corpo nu, para garantir seu domínio sobre o monarca e amaldiçoar suas rivais. A conexão era inegável. O sistema proibido de poder sexual havia se tornado tão intenso que seus participantes recorreram à magia negra e ao assassinato. Diante de uma crise que ameaçava engolir a própria monarquia, Luís XIV agiu não como um juiz, mas como um mestre do controle de danos. A perspectiva de um julgamento público de sua principal amante, mãe de 7 de seus filhos legitimados, era impensável. Seria a admissão de que seu reinado de ordem divina era, na verdade, governado por veneno e feitiçaria. Em 1682, no auge das revelações, ele interveio pessoalmente. Ele suspendeu abruptamente os trabalhos da Chambre Ardente, efetivamente encerrando a investigação antes que ela pudesse chegar formalmente a Montespan. Ele ordenou que os registros mais comprometedores fossem selados e, segundo alguns relatos, pessoalmente queimou os documentos mais perigosos em uma lareira do palácio. O segredo foi mantido, mas a um custo terrível. A justiça foi sacrificada no altar da razão de Estado e a verdade sobre a extensão da corrupção em sua corte foi enterrada sob o selo real, para só ser redescoberta por historiadores séculos depois. Embora o escândalo completo tenha sido abafado, as consequências foram profundas e duradouras. A Marquesa de Montespan, embora nunca acusada formalmente, estava politicamente acabada. Ela perdeu o favor do rei e foi gradualmente marginalizada, vivendo como uma sombra em Versalhes, até seu eventual exílio da corte. O próprio Luís XIV ficou profundamente abalado. O caso expôs a escuridão que se escondia sob a superfície dourada de sua corte e parece ter provocado uma crise de consciência. Ele se afastou do estilo de vida libertino que havia definido as décadas anteriores e se voltou para uma piedade mais austera, influenciado por sua nova favorita, a devota Madame de Maintenon, com quem se casaria secretamente após a morte da rainha. A era do sistema proibido, com suas amantes oficiais e seu mercado aberto de favores, havia chegado a um fim sombrio e desonroso, substituída por uma atmosfera de moralidade rígida e hipocrisia silenciosa. A crise moral foi acompanhada por uma crise financeira que se aprofundava. O estilo de vida de Luís XIV e a manutenção da máquina de Versalhes impuseram um fardo insustentável ao tesouro francês. As guerras incessantes, especialmente a devastadora Guerra da Sucessão Espanhola, no final de seu reinado, drenaram os cofres do Estado. A isto se somava o custo contínuo de Versalhes, que consumia uma porção colossal da receita nacional, não apenas em construção, mas em manutenção, festas e no sistema de pensões que sustentava a nobreza ociosa. A legitimação de seus filhos bastardos e os dotes principescos que lhes concedeu representaram outra sangria financeira. Enquanto a elite vivia em um luxo inimaginável, o povo francês sofria com a fome e impostos esmagadores. A desconexão entre a realidade da nação e a fantasia de Versalhes estava plantando as sementes da fúria que explodiria em 1789. O Rei Sol se extinguiu lentamente em um crepúsculo marcado por tragédia pessoal e sofrimento físico. Seus últimos anos foram uma sucessão de lutos. Ele sobreviveu a seu filho, o grande Delfim, e a 2 de seus netos, deixando seu bisneto de 5 anos como herdeiro. Em agosto de 1715, aos 76 anos, uma dor na perna foi diagnosticada como gangrena senil. Ele enfrentou sua agonia com uma coragem e dignidade que impressionaram a corte, mantendo os rituais de governo até o fim. Em 1º de setembro de 1715, 4 dias antes de seu 77º aniversário, Luís XIV morreu. Suas últimas palavras, dirigidas a seu jovem sucessor, foram um aviso profético. Não me imite no gosto que tive pela construção, nem no que tive pela guerra. Era o reconhecimento tardio de que os 2 pilares de sua glória haviam levado seu reino à beira da ruína. A morte do rei foi como o desligar de um interruptor gravitacional.
No instante em que ele expirou, o universo que ele havia construído em torno de si entrou em colapso. A corte, que por mais de 3 décadas havia sido forçada a residir em Versalhes, fugiu como se escapasse de uma prisão. Liderados pelo novo regente, o Duque de Orleans, que desprezava a atmosfera sufocante do palácio, a nobreza e o governo abandonaram Versalhes em massa e retornaram a Paris. Os vastos salões, antes apinhados de milhares de cortesãos, caíram em um silêncio profundo e repentino. O Salão dos Espelhos, que fora o epicentro da vida política e social europeia, agora refletia apenas o vazio. Versalhes, a cidade-palácio, tornou-se uma cidade fantasma da noite para o dia. Um monumento colossal a um único homem, cuja ausência revelava a fragilidade de todo o sistema que ele havia criado. O sistema proibido morreu com seu criador. A era da regência que se seguiu foi igualmente libertina, mas de uma forma diferente, mais caótica, descentralizada e parisiense. Versalhes entrou em um longo período de semi-abandono. Embora a corte retornasse brevemente sob Luís XV, o palácio nunca mais recuperaria a centralidade absoluta que possuía sob seu construtor. Sua reputação começou a mudar. De símbolo da glória francesa, tornou-se cada vez mais um emblema da tirania, do desperdício e da decadência moral do antigo regime. As paredes que testemunharam o ápice do poder absolutista agora guardavam as memórias de um sistema de controle que havia corrompido a nobreza e esgotado a nação. O palácio sobreviveu, mas seu propósito havia se esvaído, aguardando uma nova identidade em um mundo que já não se curvava diante de reis sóis e suas vontades. Após a morte de Luís XIV, Versalhes entrou em um estado de dormência, mas não por muito tempo. Seu sucessor, Luís XV, inicialmente preferiu a agitação de Paris, mas acabou retornando ao palácio, onde continuou a tradição de esplendor, embora com um gosto mais íntimo e rococó. Foi sob seu reinado e o de seu neto, Luís XVI, que o palácio se tornou um símbolo ainda mais potente do abismo entre a monarquia e o povo francês. A presença de Maria Antonieta e suas extravagâncias percebidas, como o refúgio pastoral do Petit Trianon, alimentaram o ressentimento popular. A gaiola dourada construída por Luís XIV para controlar a nobreza havia se tornado uma prisão de isolamento para seus descendentes, cegando-os para a fúria que se acumulava do lado de fora de seus portões dourados. Em 6 de outubro de 1789, essa fúria finalmente rompeu, quando uma multidão de mulheres parisienses marchou sobre Versalhes e forçou a família real a retornar a Paris, selando para sempre o destino do palácio como residência do poder. A Revolução Francesa marcou a transformação mais radical na história de Versalhes. O palácio foi saqueado de seu mobiliário, que foi vendido em leilões para financiar o novo regime, mas a estrutura em si foi salva da destruição, em grande parte devido aos esforços de curadores que argumentaram por sua importância artística e nacional. Durante anos, ele permaneceu vazio e negligenciado, um fantasma de um regime deposto. Napoleão Bonaparte o utilizou esporadicamente como residência de verão, mas foi o rei Luís Filipe I que, em 1837, lhe deu sua vocação moderna. Em um ato de reconciliação nacional, ele o transformou em um museu dedicado a todas as glórias da França, preenchendo seus salões com pinturas e esculturas que celebravam a história francesa desde as Cruzadas, até suas próprias campanhas militares. Esta decisão salvou Versalhes, mas também iniciou o processo de reescrever sua história, transformando-o de um símbolo de tirania em um monumento ao orgulho nacional. Hoje, o Palácio de Versalhes é um patrimônio mundial da Unesco, mantido pelo Estado francês e recebendo mais de 8 milhões de visitantes por ano. A grande maioria de sua estrutura original do século XVII permanece intacta, um testemunho da qualidade de sua construção e dos contínuos esforços de restauração, o mais notável sendo o financiamento de John D. Rockefeller Jr. após a Primeira Guerra Mundial. Os visitantes podem percorrer os grandes apartamentos do rei e da rainha, a Capela Real e, claro, a peça central da experiência, o Salão dos Espelhos.
Este espaço, o palco principal do sistema proibido de Luís XIV, foi meticulosamente restaurado à sua antiga glória. Caminhar por seus 73 metros de comprimento, com a luz dos jardins se refratando nos 357 espelhos, continua a ser uma experiência avassaladora, projetada para impressionar e intimidar, exatamente como o Rei Sol pretendia. Os apartamentos privados, embora acessíveis, muitas vezes exigem visitas guiadas especiais, mantendo uma distinção entre o público e o privado até hoje. A narrativa apresentada aos milhões de visitantes de Versalhes foca, compreensivelmente, em sua magnificência artística e em sua importância na história oficial da França. As visitas guiadas e as placas informativas celebram os gênios de Levau, Hardouin-Mansart e Lenôtre. O Salão dos Espelhos é apresentado como o local da assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, um momento de glória republicana, e como uma obra-prima da arte barroca. A história do sistema proibido, dos jogos de sexo e poder raramente é mencionada. Não há painéis detalhando o caso dos venenos ou a ascensão da Marquesa de Montespan. Essa história mais sombria é relegada aos livros de história acadêmica e às biografias especializadas. A versão de Versalhes apresentada ao público é uma versão higienizada, que celebra a casca dourada do absolutismo, enquanto convenientemente ignora a corrupção moral que fervilhava em seu interior. Uma escolha curatorial que prioriza a admiração sobre a análise crítica. O impacto mais amplo de Versalhes e do sistema que ele abrigou foi profundo e catastrófico para a monarquia. Embora nenhuma lei específica tenha sido criada em resposta direta aos escândalos sexuais de Luís XIV, a percepção de uma corte decadente, imoral e desconectada da realidade do povo tornou-se um dos principais combustíveis ideológicos para a Revolução Francesa. Os escritos de memorialistas como o Duque de Saint-Simon, publicados postumamente, cimentaram a imagem de Versalhes como um ninho de intrigas e depravação, uma imagem que foi amplamente explorada pela propaganda revolucionária. Culturalmente, o palácio e sua corte se tornaram o arquétipo da opulência aristocrática, inspirando inúmeros romances, peças de teatro e filmes que exploram temas de poder, sedução e corrupção. Versalhes não apenas moldou a política de seu tempo, ele criou um mito duradouro que continua a fascinar e a repelir o imaginário ocidental, servindo como um estudo de caso permanente sobre os excessos do poder absoluto. O legado de Luís XIV permanece, portanto, profundamente ambíguo. Oficialmente, ele é celebrado como o Rei Sol, o maior dos monarcas franceses, que presidiu o apogeu cultural e político da França, o Grand Siècle. Versalhes é seu monumento inegável. No entanto, popular e academicamente, sua imagem é muito mais complexa. Ele é visto como o arquiteto de um Estado centralizado, mas também como um tirano vaidoso cujo ego e ambições levaram a guerras intermináveis e à ruína financeira. O sistema proibido que ele aperfeiçoou em Versalhes é a manifestação mais clara dessa dualidade. Uma ferramenta genial de controle político que, ao mesmo tempo, revelava uma profunda falha moral e plantava as sementes da destruição de sua própria dinastia. A existência contínua de Versalhes nos força a confrontar uma questão incômoda sobre a memória histórica. Como podemos celebrar a beleza de uma criação sem nos tornarmos cúmplices da brutalidade e da exploração que a tornaram possível? Versalhes permanece, um monumento deslumbrante à glória e à arte, recebendo milhões que admiram sua beleza inegável. No entanto, por trás de cada folha de ouro e de cada espelho polido, reside a história de um sistema proibido, onde a intimidade era a moeda do poder e a ambição era paga com corpos. A questão que fica é: Luís XIV foi um gênio político, usando o desejo como uma ferramenta magistral para controlar uma nobreza perigosa, ou foi simplesmente um tirano cujos apetites pessoais ditaram o destino de uma nação? Deixe sua análise nos comentários abaixo. Se investigações como esta, que buscam a verdade por trás das fachadas da história, são do seu interesse, inscreva-se em nosso canal para mais jornadas como esta. Há muitas outras paredes com segredos para revelar. Agradecemos por sua companhia.